Fala pessoal, Rony Oliveira aqui. Bom, no nosso bate-papo de hoje vai ser sobre integração do Firebase com React Native. Se você não conhece o Firebase, é uma ferramenta do Google para app que tem várias opções de como você opções de login, push notification, analytics, tem opção de tratamento de crash, tem banco de dados e tudo hospedado na nuvem. Então, se você não conhece o Firebase, vale a pena entrar no site e dar uma olhadinha na ferramenta. Então, vamos lá. Eu vou criar uma aplicação aqui, React Native CLI, tá? Não vou criar uma aplicação Expo, não. Para você fazer isso, você vai no teu terminal, dentro da pasta que você quer, e digita o seguinte comando: npx React Native Community /CLI latest, para pegar a última versão confiável, init e o nome do seu projeto. Vou colocar aqui, ó, Firebase Integration. Enter. Agora ele vai instalar todas as dependências para a criação do app. Nesse momento da criação, ele pergunta se eu quero instalar os Cocoa Pods. Eu vou apertar o Y aqui para dizer que sim. Pronto, nosso projeto foi criado. Agora vamos abrir esse projeto no Visual Studio Code. Para isso, eu vou entrar na pasta do projeto que eu acabei de criar, cd Firebase Integration. Vou limpar aqui o terminal e vou digitar code espaço ponto para abrir o nosso projeto no Visual Studio Code. Bom, abriu aqui, está aqui o nosso projeto React Native CLI. Para que o Firebase funcione, a gente precisa instalar duas dependências. A gente vai usar a dependência do Firebase e vai usar a dependência do Analytics. Se a gente vier aqui, ó, num site chamado React Native Firebase, basta você vir aqui no Google, digitar React Native Firebase, pegar esse primeiro site aqui, e a gente vai aqui, ó, em Analytics. Ele vai dizer que a gente precisa instalar essas duas dependências, ó, React Native App e React Native Analytics. Então basta você copiar aqui. Se você tiver o Yarn, você já pode instalar com o Yarn Add. Senão você vai para o npm. A gente abre aqui o nosso terminal. Digita npm i essa dependência e vou instalar já essa aqui também. E ou install é a mesma coisa, tá? Eu venho aqui, dou um espaço, jogo a segunda dependência e vou instalar. Dependências instaladas. Agora o próximo passo é a gente criar um projeto lá no Firebase, lá dentro do site do Firebase. Então, você vai na web, digita Firebase, entra no site, entra na parte de console, e se você não tiver nenhum projeto pronto ainda, deve estar mais ou menos parecido com a minha parte aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, começar um novo projeto Firebase, coloca o nome que você quiser, vou colocar aqui React Native Fire. Continua. Aqui ele pergunta se você quer ativar o Gemini. Para a gente não faz necessidade, não tem necessidade nesse momento. Vou continuar. E o Analytics eu quero sim. Continuar. Configura uma conta Google Analytics. Você vai selecionar uma conta aqui. Como eu já tenho uma que eu selecionei o Brasil, a minha vai aparecer aqui Default Account for Firebase. Pode ser que a sua apareça país aí. Então é só você escolher o país que você quer. Ou escolher Brasil. Criar projeto. Projeto criado. É importante falar que para você criar um projeto no Firebase, você tem que ter uma conta Google, tá? Você tem que logar com a sua conta Google lá para poder criar o projeto. Legal, vou clicar aqui em continuar. Agora a gente vai criar dois apps. Dois apps, um para iOS e um para Android. Vamos vir aqui, ó. Clico aqui no iOS. Vou colocar o nome do ID do pacote. Isso é importante, tá? Normalmente é com ponto o nome do seu projeto. Como o nosso projeto é Firebase Integration, esse vai ser o nome do ID. Se você quiser saber onde é que está o nome, você pode vir aqui na pasta Android do seu app, Android App, src, main, Java, aí você vem nesse arquivo aqui, ó, main activity, e aqui está o nome do pacote, ó, com Firebase Integration. Vou até copiar aqui, para não haver erro de digitação. Copiar aqui.
Colei. O apelido que você vai dar, aí você escolhe. Eu vou colocar aqui iOS. Registrar app. A segunda parte aqui, ele vai te dar agora um arquivo que você tem que baixar para poder fazer o link do seu app com o site do Firebase. Aqui tem todos os IDs e as chaves necessárias para que isso aconteça. Então você vai fazer o download desse arquivo. Salvei na pasta que eu queria salvar. Avança. Aqui é a configuração do Firebase SDK, não vou configurar nesse momento. Aqui é como você vai, quais os scripts que você vai usar no arquivo .swift que você tem lá. Vou fazer isso tudo na mão para vocês verem, ficar mais fácil. Agora eu vou continuar para o console. Perfeito, criamos o arquivo, o app iOS. Vamos criar agora um para Android. Vai ser a mesma coisa, você vai clicar aqui no ícone do Android, vai dar o mesmo nome. Vou colocar aqui Android. Registrar app. Vão acontecer os mesmos passos, ele também vai dar um arquivo de configuração para o Android se comunicar. Vou baixar esse arquivo. Vou salvar. Avanço. Pulo a parte do SDK, avanço e continuar para o console. Pronto. Já criamos os dois apps para Android e para iOS. Agora vamos para a parte de configuração, das configurações necessárias para o iOS poder funcionar o Firebase Analytics. Vamos lá. Vamos voltar no site aqui do React Native Firebase. Vir aqui no Analytics. Bom, primeiro vamos voltar aqui no Get Started, ver se tem alguma coisa que a gente precisa fazer. Aqui, tem. Vamos lá, aqui, iOS Setup, ó, React Native CLI iOS. É o CLI, tá? Porque a gente não instalou uma aplicação, a gente não criou uma aplicação Expo. Vamos lá. Primeira coisa que ele está falando para a gente fazer é o seguinte, ó. Aquele arquivo que a gente baixou, Google Service Info Plist, ele está falando que a gente precisa inserir ele no projeto através do Xcode. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso através do Xcode? Deixa eu minimizar um pouquinho aqui para pegar certinho para vocês. Beleza. Como é que a gente faz isso através do Xcode? Deixa eu fazer aqui. Você vai pegar o seu terminal, vai entrar na pasta iOS, porque é a pasta iOS que você tem que abrir no Xcode. cd iOS. Para abrir o Xcode, você vai digitar o comando xed espaço ponto. Ele vai abrir o Xcode para a gente. Vou abrir aqui. Está aqui o nosso Xcode. Então, o que ele está dizendo que a gente tem que fazer? Deixa eu diminuir o Xcode aqui. Diminuir um pouquinho aqui. Está dizendo que a gente precisa clicar com o botão direito no projeto. Add Files. Agora eu vou na pasta que eu salvei lá o arquivo. Estou na pasta que eu salvei o arquivo. Agora eu vou inserir esse arquivo Google Service Info Plist, que é o arquivo do iOS. Clico aqui e dou um Finish. Esse passo é necessário. Não basta você pegar o arquivo, copiar e colar na pasta lá, que não vai funcionar, tá? Ele precisa ser inserido através do Xcode. Esse passo é importante. Se você clicar no arquivo aqui, você vai ver que tem aqui, ó, todas as chaves necessárias e tal pro app se comunicar com o Firebase lá na web. Beleza. O próximo passo, vamos continuar aqui e ver o que ele pede para a gente fazer. Já inserimos o Google Info Plist. Ele fala para a gente ir dentro do arquivo appdelegate.swift e importar um Firebase e dentro da function application importar esse Firebase app configure. Então, como é que a gente vai fazer? Vem aqui, ó, nesse arquivo appdelegate. Não está bem assim, tá? Como ele está dizendo aqui não, import Firebase. Se você prestou atenção quando a gente criou o projeto lá no Firebase, ele disse que não era import Firebase, era import Firebase Core. Então vamos fazer aqui, ó. Aqui a gente vem import Firebase Core. Aqui embaixo, dentro da function application, a gente tem que copiar esse cara. Beleza. Vamos continuar aqui o que ele está pedindo. Depois ele
aqui, ó, essa configuração é para o React Native versão 7.7+, e essa aqui é menor que 7.7. A gente está no 80.1, se eu não me engano, é a última versão. Após isso, você tem que abrir o arquivo PodFile dentro da pasta iOS. Então você vem aqui, vou entrar aqui na pasta iOS, PodFile, e você vai copiar esse link aqui, ó, logo depois do Use React Native, logo antes, perdão. Então aqui, ó, React Native, não, é esse cara aqui, copy, não é você não, tá? E esse último script aqui, logo abaixo, logo depois, né, do Use Frameworks que você acabou de copiar. Então, show. Essas são as configurações básicas do iOS. Primeira coisa que a gente tem que fazer agora para que isso seja atualizado, a gente vai abrir aqui o nosso terminal. Já estamos na pasta iOS, eu vou digitar pod install para instalar os pods que a gente acabou de modificar ali. Pods instalados, agora a gente precisa fazer algumas configurações necessárias para o Analytics. Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho. A gente vem aqui, ó, em Analytics. Vamos descer lá. Aqui a gente tem o Debug View. A gente tem que fazer essa configuração para a gente poder conseguir acessar o modo Debug lá no Firebase. Quando a gente clicar em alguma função e pedir para ele logar, isso tem que estar configurado para você poder fazer no modo Debug, tá? Então é aqui, ó, Debug View no iOS. Ele fala para você fazer o seguinte: voltar no Firebase, vir aqui no seu projeto, nessa parte aqui do seu projeto, clicar em Edit Schema e você vai adicionar esses dois comandos aqui, ó, com o traço mesmo, tá? Cola, Enter, volta aqui, copia o segundo comando. Cola, Enter. Beleza. Configuração do iOS pronta. Agora a gente precisa rodar a nossa aplicação, né? Ver se ela está funcionando. Vamos lá. Vou fechar aqui. Vou vir aqui no meu terminal. Primeiro, deixa eu ver se o Firebase Core foi instalado corretamente aqui. Se você quiser saber se está funcionando alguma coisa dentro do Xcode, basta você segurar o Command aqui no Mac e clicar. Se ele está com esse interrogaçãozinha, é porque não funcionou. Geralmente, o Xcode ele dá um bugzinho, tá? Que ele não consegue encontrar o React aqui. Então, basta você fechar o Xcode e abrir de novo que ele volta a funcionar. Então, vou fechar o Xcode aqui. Forçar bem o fechamento dele. Vou voltar no meu terminal, vou limpar. Vou lá. Shed, espaço, ponto. Ele vai reabrir o Xcode para mim. E agora ele vai sincronizar e instalar todas as dependências. Bom, já sincronizou tudo. Tem um detalhezinho que eu esqueci de falar para vocês, que é muito importante fazer também, que é o seguinte. Você vem na pasta raiz aqui do seu projeto no Xcode. Vem aqui, ó, em General. Aí aqui, ó, no Bundle Identifier, você tem que trocar o Bundle Identifier para o ID que a gente colocou lá no Firebase. Então você vai clicar nessa setinha aqui, vai vir aqui no Bundle Identifier e vai colocar com.firebase integration. Beleza? Isso é muito importante porque aqui também ele vai através daqui procurar fazer o link lá com o Firebase. Agora sim, vamos ver se a nossa aplicação está funcionando. Vamos lá. Eu vou rodar a nossa aplicação aqui pelo Firebase mesmo. Então basta eu dar um play aqui e esperar a mágica acontecer. Ó, já está abrindo o app aqui no meu emulador. A primeira vez que build ele demora um pouco, tá? Então eu cortei o vídeo aqui porque é um pouquinho demorado. Vamos lá, ele vai abrir. Assim espero. Acredito que ele precisa do bundle, ele deve dar algum erro, isso mesmo. Vamos lá, agora só basta a gente digitar npm run start. Beleza, subiu aqui, eu vou clicar no reload.
Legal, nosso app funcionando. Então, o que eu quero fazer aqui para a gente exemplificar? Eu vou criar 2 botões no app aqui na página inicial, para quando a gente clicar nele, ele conectar com o Firebase Analytics e logar alguns dados que eu vou colocar no app aqui. Então vamos lá, vamos para o nosso Visual Studio Code. Eu vou abrir aqui um pouquinho mais, deixa eu pegar o emulador e colocar aqui do lado. Beleza, vamos lá. Vou vir aqui agora na pasta app, vou apagar isso tudo aqui, salvar. Bom, eu acho que eu tenho já uma solução mais ou menos pronta. Deixa eu abrir aqui a solução. Vamos lá, para a gente não perder tempo, eu vou criar os 2 botões aqui dentro. Vou criar 2 funções que vão chamar esses botões. Ó, então eu criei os botões. Quando você pressionar o botão, ele vai chamar function 1 e o botão 2 vai chamar function 2. Tá. Vou adicionar o text e o touchable opacity. Importar eles aqui do React Native para parar de dar erro. Agora eu vou criar essa função track event Firebase, que é a função que vai ajudar a gente a conectar lá no Firebase. Então primeiro eu vou vir aqui na raiz, que é uma nova pasta chamada src. Dentro dela eu vou criar uma nova pasta chamada utils. Aí você cria como você quiser a pasta, tá? Isso aqui é a organização pessoal de cada um. E vou criar um novo arquivo aqui que vai se chamar qual é o nome que eu vou dar para ele? Track Event Firebase. Vamos lá. Track Event Firebase.typescript. Bom, aqui eu vou colar o código que eu já fiz aqui e eu vou explicar para vocês. Seguinte, aqui eu estou importando o Analytics do React Native Firebase Analytics, que é aquela biblioteca que a gente instalou lá no início do vídeo. Criei uma function que vai receber 2 parâmetros. Um chamado event name, que é o nome do evento que a gente vai dar, e outra params, que é um objeto que a gente vai logar. Qualquer coisa a gente consegue logar lá, tá? Qualquer objeto JSON a gente consegue logar lá no Analytics. Então, quando ele entrar nessa função, ele vai chamar esse Analytics e vai chamar a função logEvent passando o nome e o param, que é o que o logEvent espera. Ele espera receber aqui, ó, um nome e um parâmetro como string, tá? Vamos lá agora. Se a gente voltar aqui no app, a gente vai ver que ainda está dando erro porque eu não importei aqui. Então, vamos lá. Import track event Firebase. Beleza, já está aqui. Bom, eu preciso também mudar esse CSS aqui, senão não vai funcionar, os botões não vão aparecer, né? Então eu preciso colocar aqui align items no centro. Center, dei espaço a mais aqui e justify content center, salvar. Ó, nossos botões apareceram aqui. Então quando eu clicar no primeiro botão, ele tem que logar lá a minha aplicação no Firebase, lá no site do Firebase. Quando eu clicar no function 2, ele tem que logar também. O que o function 1 vai logar? Vai logar, o nome da função vai ser log function 1, que vai receber um JSON, um objeto com a propriedade name, que vai ter Rony Oliveira, com uma idade de 10. A segunda função vai ser log function 2. Deixa eu mudar esse nome aqui. Vou colocar aqui, ó. Inserir dados, só para ficar diferente. Aí, você pode... Aqui eu coloquei banana da terra e carro Porsche para te mostrar que você pode logar qualquer coisa, tá? Não tem padrão para nome, não. É um objeto JSON qualquer. Como cada aplicação é diferente, eles deixam logar um objeto JSON qualquer lá. Então, vamos ver se isso vai funcionar. Eu venho aqui no meu site do Firebase. Deixa eu até puxar um pouco para cá agora para identificar o emulador aqui. Vou vir aqui no Firebase. Eu preciso vir aqui, ó. Bom, posso abrir o iOS ou o Android, mas eu venho aqui em Analytics, Debug View. Lembra que aqui a gente fez a configuração aqui no Analytics, a gente desceu.
achou aqui, ó, e fez a configuração debug view, que foi adicionar esses dois carinhas aqui. Então, é para isso que funciona, para a gente poder ver aqui no site do Firebase. Vamos lá. Aí aqui deve aparecer, já apareceu aqui, ó, o meu emulador. Tá? Então já está funcionando. Vou clicar aqui, ó, function 1 e ele deu erro. Track event is not a function. Vamos ver por quê. Track event Firebase. Ah, eu não salvei, né? Aí não dá. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá no Firebase. Cliquei. Já foi. Agora eu vou esperar um pouquinho. Clicar de novo. Cliquei na Function 2. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Vamos ver. Demora um pouquinho para logar. Ó, logou aqui, ó, log function 1. Se você clicar aqui nesse log function 1, você vai ver que ele tem as propriedades que a gente colocou aqui, ó, age, tá por ordem alfabética, né? 10 e name, Rony Oliveira. E ele coloca alguns outros IDs próprio dele aqui, tá? Agora ele deve ter logado o function 2 aqui, ó, inserir dados. A gente colocou aqui, ó, banana da terra e carro Porsche. Então conseguimos com sucesso fazer aí o log do Firebase com o iOS no React Native CLI. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, vou fazer o Android em outra parte. Se você quer a parte do Android, comenta aqui que eu faço um vídeo para vocês, tá? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma e você acha que eu mereço o like, por favor deixa o joinha aí para mim que me ajuda. Se você quer ver mais conteúdo como esse, inscreva-se no canal. Muito obrigado, boa sorte, até mais.